Boa noite, boa noite. O meu nome é Ana Moreira. Hoje vimos falar sobre o medo e como nós podemos voltar a viver depois desta guerra, depois desta confusão da pandemia. Já começamos a trabalhar no consultório, já estamos, enfim, a fazer com as devidas restrições, a fazer a nossa vida minimamente normal e então começamos a reparar que, estou outra vez ao contrário, não estou, mas pronto, tenham paciência, isto hoje foi ainda um bocadinho mais complicado do que o costume. Então, estava eu a dizer que uma das coisas que me tem vindo a preocupar é este medo que as pessoas nos estão a falar ou que nos estão a dizer que têm, ou a forma como, por exemplo, as pessoas nos cumprimentam ou não nos cumprimentam, a sensação que nós temos quando as pessoas nos olham e nos querem cumprimentar e não nos conseguem cumprimentar. Então, fez com que, isto está ao contrário, mas pronto, tudo bem. Fez com que eu viesse hoje falar-vos então sobre o medo. Portanto, muito boa noite, muito obrigada por estarem presentes, é sempre um prazer tê-los desse lado. Já sabem que eu tenho que ser aqui um bocadinho inventiva, já ouvi dizer que estão com muitas saudades, estavam habituados a 4 palestras por semana. Esta semana sinto-me inteligente aqui neste escritório maravilhoso, cheio de livros. Portanto, muito obrigada ao dono deste escritório por me terem emprestado o escritório. Bom, então a lógica de falar sobre o medo é que o medo paralisa o nosso córtex pré-frontal, o medo paralisa-nos enquanto seres humanos numa perspectiva biológica, nós não nos damos conta, mas o medo realmente paralisa-nos. Então, como fomos muito assustados com esta epidemia, com esta pandemia, então esta palestra serve para percebermos o que é o medo, quais são as bases biológicas do medo, as bases físicas e psíquicas acerca do medo e depois, compreendendo isto, como é que nós podemos voltar a viver depois desta pandemia, depois daquilo que se está a passar à nossa volta, depois deste isolamento, o que é que este isolamento de uma forma mais ou menos prática está a fazer à nossa vida, às nossas famílias, aos nossos amigos, no nosso trabalho. Então, toda esta mudança que aconteceu na nossa vida, resultante da epidemia, é aquilo que vimos aqui falar hoje. Então, eu começo por vos contar uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que há 2 maneiras de viver a vida. Uma que é como se nada fosse um milagre e outra que é como se tudo fosse um milagre. Então a lógica é, como é que nós, mesmo em isolamento, podemos aproveitar e transformar aquilo que é considerado uma calamidade, porque tivemos que parar os nossos empregos, deixamos de ver a nossa família, deixamos de ver os nossos amigos, deixamos de ter a nossa vida, a nossa vivência tal qual nós a conhecíamos e nós podemos transformar isto numa oportunidade. Então, e dado que vimos falar sobre o medo, qual é o conceito do medo? O que é o medo? O medo é uma emoção universal com um significado evolutivo, segundo uma definição de 2013. Mas também o medo é considerado um sentimento de grande inquietação perante a noção de um perigo externo real ou a reação ante um perigo sem objeto real, portanto, uma ameaça imaginária. Aqui já a definição do professor Valdo Vieira, que já tenho falado muitas vezes. Então, o medo pode ser considerado como um estado emocional desagradável, despoletado por situações potencialmente ameaçadoras ou perigos reais, sendo associado ao instinto de sobrevivência. Portanto, a principal função do medo é proteger a integridade física e psicológica do indivíduo, motivando, portanto, a libertar-se ou a fugir destas situações potencialmente ameaçadoras.
O medo, interferindo com a homeostasia, portanto com o equilíbrio do organismo humano, é acompanhado por alguns sintomas de ativação fisiológica, como por exemplo, palpitações, a sensação do coração bater depressa, dificuldade em respirar, tonturas, suor, sensação de calor, frio ou tremores. Então vamos lá ver. Quando nós, por exemplo, temos uma ameaça de um acidente, que vamos chocar com outro carro, é óbvio que eu tenho uma corrente no meu organismo, uma corrente hormonal no meu organismo de neurotransmissores e de hormonas que me fazem colocar em estado de alerta e que me dão um medo, que era o medo daquilo que poderia acontecer, que é o acidente. Portanto, eu sinto palpitações, eu fico com as mãos frias, por exemplo, posso sentir tonturas, posso sentir dificuldade em respirar, isso é aquilo que me provoca o medo. Portanto, o medo é considerado uma emoção primária e que está presente em todas as idades, em todas as culturas, em todas as raças e todas as espécies animais. Isto é muito importante. E o medo pode aparecer e desaparecer nas várias etapas de desenvolvimento. Por exemplo, quando uma criança começa a andar, vai desaparecer o medo das alturas. Tem medo das alturas até a altura em que começa a andar. Então, o medo pode apresentar diversas vertentes, como por exemplo a ansiedade, a apreensão, eu estar apreensiva sobre uma situação, a preocupação, a inquietação, o susto e o terror. Mas a pergunta é, será que nós precisamos do medo? Portanto, o medo, dentro de certos limites, é útil, porque perante uma situação de perigo iminente, obviamente que o medo vai garantir que eu estou em alerta para tomar as medidas necessárias para lidar então com esta ameaça. Portanto, neste sentido, o medo é um recurso evolutivo e adaptativo que incita o ser humano a procurar e a encontrar uma solução positiva. O medo deixa de ser útil, devemos nos preocupar quando o medo atinge um valor extremo, um caráter sistemático, tornando-se então um medo patológico. Isto é quase aquilo que nós podemos chamar pânico. É o pânico de, será que eu vou ter o vírus? Será que eu vou apanhar o vírus? Será que a minha família vai ficar doente? Será que eu vou ficar doente? Então, quando o medo se torna patológico e inclusivamente roça o pânico no sentido particularmente do que estamos a viver em relação a esta epidemia, então já é considerada uma doença. Por que é que nós vivemos com medo? Nós vivemos com medo porque temos muitos fatores que nos pressionam na vida social, tal qual nós hoje em dia vivemos a vida social. Então, o trabalho, o excesso de horas passadas a trabalhar, a vida familiar e a conjugação do trabalho com a vida familiar e a falta de tempo, que eu considero que tenho, a sensação de falta de tempo, é das piores sensações do mundo, a sensação de termos falta de tempo. Depois, vivemos com medo porque temos um barulho mental constante na nossa cabeça. Nós estamos sempre a pensar. Eu costumo dizer aos pacientes que têm diarreia cerebral, quer dizer que estão sempre a pensar. Lembrem-se que nós temos cerca de 60.000 pensamentos por dia, sendo que 90% são repetitivos, então nós temos mesmo um barulho mental constante. Também temos medo porque nós sentimos que estamos constantemente a ser avaliados e vivemos muito preocupados com o futuro e temos medo na generalidade das doenças. Portanto, o medo da doença é um medo muito frequente. Então, mas de onde é que surge este medo? Portanto, o que é que nós podemos considerar a antropologia do medo? Então, lembrar-nos que nós vimos do Australopithecus e então os homens das cavernas eram responsáveis por defender a sua família na gruta e defender a família dos ataques dos animais ferozes e eram responsáveis também por lutar, caçar e encontrar comida. Portanto, eles só sobreviviam, eles, homens das cavernas, só sobreviviam porque tinham o instinto de sobrevivência que está relacionado com o medo. Portanto, o medo contribuía para os afastar dos perigos. Na Grécia Antiga, o medo começa a ser visto como uma punição dos deuses. Portanto, o medo já é considerado exterior ao homem e desempenha um papel muito importante no seu destino. Portanto, o medo não é algo interno, é algo externo.
com o passar do tempo e com as mudanças na civilização, o medo passa então por um processo de internalização que ocorre mais ou menos nos primórdios do cristianismo, com a estruturação desta vida subjetiva interiorizada e o processo que sofremos de internalizar as nossas emoções, entre as quais o medo. O medo é com o que nós nos aprendemos, porque o amor é aquilo com que nós nascemos. Portanto, o sentimento, a emoção que nós nascemos chama-se amor, aquilo que nós aprendemos chama-se medo. Portanto, podemos dizer que este caminho espiritual de regresso à essência é a desaprendizagem do medo e dos preconceitos e a aceitação do amor nos nossos corações, portanto, a substituição do medo pelo amor. E agora gostava de vos explicar um bocadinho sobre as bases biológicas do medo, como é que o medo, ou seja, nós sentimos medo, mas isso no nosso corpo, onde é que está? Então, há uma relação do sistema nervoso central com o comportamento humano, isto é aquilo conhecido como a teoria biológica das emoções, e o hipotálamo, que é uma estrutura do cérebro, juntamente com o tronco cerebral, recebe os estímulos do meio ambiente através dos nervos sensitivos. E, portanto, por exemplo, quando eu vejo um animal perigoso, eu sinto medo e esta emoção é despoletada, nasce em mim. Porquê? Porque a informação é levada ao meu sistema nervoso central. E, portanto, estas duas estruturas, que são o hipotálamo e o tronco cerebral, interpretam esta informação, que é o animal, relaciona com o perigo e vamos ativar uma reação, que é a reação chamada do fuga e luta. E então depois, quando eu tenho que fugir, por exemplo, se fosse um dinossaurozinho, eu toco a dar das pernas, certo? Por isso é que isto é muito primitivo em nós, este sentimento, esta emoção é muito primitiva no ser humano, porque o homem do Paleolítico precisava deste medo para fugir e para defender a sua família. Acontece que na sociedade atual, o medo passa a ser não do dinossauro, mas do meu chefe. O medo passa a ser não do dinossauro, mas do trânsito. O medo passa a ser não do dinossauro, mas se eu vou ter dinheiro para pagar o empréstimo. Então, aquilo que há alguns milhares de anos atrás era o externo, era um animal, era uma tempestade, passa a ser agora de coisas, algumas que nós não conseguimos ver no sentido da palavra. Eu tenho medo daquilo que me possa acontecer, tenho medo de não conseguir pagar a hipoteca, tenho medo de me separar, tenho medo se vou ficar doente, tenho medo se não vou conseguir entregar o trabalho a tempo. E isto é um medo que é externo a mim, mas que eu vou despoletar no meu corpinho maravilhoso todas as reações hormonais como se fosse um dinossauro ou um cão ou algo que me pudesse atacar. Isto é interpretado como um ataque, é por isso que esta reação que o corpo tem se chama de fuga e luta, porque na realidade há uma ameaça, é ativado o meu sistema nervoso central, algumas áreas do meu cérebro vão produzir hormonas, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, que vai fazer com que o coração passe a bater mais depressa, a tensão arterial suba, eu fico com contração muscular, as minhas pupilas dilatam e depois ou vou fugir ou vou lutar, certo? Ou seja, eu vou lutar, por exemplo, quando eu dou o exemplo do meu chefe, eu luto com o meu chefe, o que é que isso quer dizer? Eu tenho uma discussão, tenho um argumento, tenho de contra-argumentar. Quando eu tinha o dinossauro, ou eu lutava ou eu fugia. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que passaram a ser outros exemplos. Isto é o que nos leva àquilo o que podemos considerar o medo crónico, que nos ativa todos os mecanismos de stress, que são os mecanismos de stress crónicos. Também saberem que há uma estrutura com a forma de uma amêndoazinha, que é uma pequena estrutura que fica no nosso sistema límbico, que se chama a amígdala, e este é o primeiro mecanismo do sistema nervoso a atuar no medo, processa todas as nossas reações emocionais e fica mais ou menos a nível do início da orelha
para dentro. Por exemplo, quando em seres humanos a amígdala, por algum acidente, tem uma lesão, há uma incapacidade de reconhecer o medo e passamos a fazer coisas um bocadinho tontas. Porque o medo também serve para nos gerenciar até onde é que nós podemos ir ou não. Bom, então, as reações ao medo, quando nós falamos no fight or fly, ou seja, a fuga ou a luta, tenho, por exemplo, a minha boca que fica seca, quando eu tenho a iminência de um acidente, a minha boca fica seca, os meus olhos ficam maiores, o meu coração bate mais depressa, as minhas glândulas suprarrenais que ficam por cima do meu rim vão segregar umas hormonas que vão ser libertadas para a corrente sanguínea, então os músculos ficam mais contraídos. Então todas estas são sintomas que vocês já experienciaram com certeza em alguma situação da vossa vida, que são situações resultantes de um processo de medo, que no fundo põe o meu organismo em stress agudo. Ou seja, eu tenho um medo, aconteceu-me isto hoje, eu tenho um medo, fiquei em stress agudo. O que deveria acontecer era a resolução do medo. Ou seja, eu vi o dinossauro, fugi do dinossauro, estou bem, resolvi. O que acontece é que nós temos o chefe, contra-argumento com o meu chefe, mas no dia a seguir eu vou voltar a ter o meu chefe e a ter medo do meu chefe, a ter medo da reação do meu chefe. No mês seguinte vou ter medo outra vez se vou ter dinheiro ou não para pagar a hipoteca. No mês seguinte vou ter medo de saber se o meu companheiro vai querer se separar. E agora, no mês seguinte, eu não sei se vou ter férias, eu não sei se vou poder sair à rua, eu não sei se vou poder abraçar as pessoas que eu gosto. Então, tudo isto está a gerar um medo, esta epidemia, que é um medo que é mundial, porque com a maioria das pessoas cria este campo pensênico de medo, e então isto faz com que nós entremos num stress crónico, ou seja, as minhas suprarrenais estão constantemente a produzir hormonas de stress e de medo, e é isso que nos faz ficar doentes. E também, em termos de consequências físicas do medo, portanto, são ativados, como eu já disse, a nível cerebral, isto já falei, já podemos passar à frente. Bom, então, queria-vos dizer que nós não somos medrosos, mesmo os que são medrosos, na realidade não são medrosos, nós estamos com medo. O nosso organismo tem uma capacidade de se regenerar espetacular. Portanto, se o meu organismo se regenera, por exemplo, as minhas células da pele regeneram-se de 28 em 28 dias. Todo o meu corpo se regenera ao fim de 7 anos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma oportunidade maravilhosa de trocar o medo pela emoção que lhe deve corresponder, que é o amor. Então, enquanto que o medo é uma onda de longitude longa e lenta, portanto, é uma longitude longa e lenta, é aberto, com alta frequência, ativa poucas antenas de uma coisa que se chama o DNA e que, portanto, que nos vai desligar de tudo aquilo que existe. Isto serve para nos explicar porque é que o medo nos desconecta do campo magnético do nosso próprio coração. Portanto, o campo elétrico do coração é cerca de 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico do cérebro. Portanto, dentro do meu coração existem 40.000 axónios. Então, relembrar que em termos elétricos, o meu coração é 60 vezes superior ao campo elétrico que o meu cérebro gerou. E o campo magnético do coração é cerca de 5.000 vezes mais potente em termos de magnetismo do que o campo magnético do meu cérebro. E, portanto, eu estabeleço aqui um campo magnético que me faz depois, se eu sei e se eu respiro, eu consigo entrar num estado de coerência cardíaca. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma decisão importante na minha vida, então eu vou entrar, eu devo meditar, devo ativar este campo magnético do meu coração para entrar num estado de coerência cardíaca, que é o que me permite, portanto, estar mais lúcido e mais consciente e tomar decisões mais corretamente. E lembrar que também
O amor é, ao contrário do medo, uma onda de longitude curta e muito rápida, portanto, no meu corpo vai-me ativar muitas antenas do DNA e vai-me religar com tudo aquilo que existe a nível do cosmos, a nível do universo. Portanto, nesta maneira de pensar, sendo o medo uma longitude de onda longa e lenta, então a minha aura, o meu campo eletromagnético, quando eu tenho medo, torna-se mais pequeno e com falhas, o que significa que em termos de frequência vibracional, a frequência vibracional que eu estou a emitir é uma frequência vibracional do medo. Portanto, se eu emito uma frequência vibracional de medo, significa também que eu vou atrair pessoas para a minha vida que de alguma forma têm medo ou estão com medo, ok? Muito bem. Portanto, e agora falarmos de outro tema que tem a ver com as bases geracionais do medo. Ou seja, o medo é meu ou é dos meus pais? Ou é dos meus avós? Eu aprendi a ser assim por imitação? Então, nós sabemos que o medo pode ter alguma raiz genética e hereditária. Alguns estudos demonstraram que os indivíduos que têm algumas variações no gene que regula alguns neurotransmissores, de facto têm uma resposta exagerada a situações desagradáveis da vida. Então, lembrarmos-nos que a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Deste modo, nós sabemos que o medo nem sempre é prejudicial. O medo encontra-se presente nas nossas vidas desde a infância. Nós somos expostos a diversos estímulos que podem de alguma forma ser prejudiciais no nosso bem-estar, e nós sabemos que o medo nos pode ajudar a realizar algumas tarefas eficazmente. A questão é que quando eu transformo este medo num stress crónico, então quando fica o medo em excesso, isto sim me causa alguma doença física, emocional ou mental. Portanto, neste caso em que nós estamos numa situação de crise, numa situação de pandemia, que nos estamos a ver sujeitos a determinadas regras que nós não estávamos habituados, este medo das doenças que nós temos e o medo daquilo que nos vai acontecer, se vamos ficar doentes, se a nossa família vai ficar doentes, sem dúvida que se torna numa patologia. E tenho-vos a dizer que, infelizmente, neste momento, a quantidade de pessoas que está com sintomas de psicopatologias, por exemplo, ansiedade, depressão, inclusivamente suicídio ou tentativa de suicídio, é muito maior do que em janeiro ou dezembro do ano passado. Então esta palestra também serve para isso, para nos alertar que, de alguma forma, nós temos que nos proteger desta frequência vibracional que estamos sujeitos pelos meios de comunicação social, de forma a que nos possamos proteger a nós e a nossa família. Não tanto do vírus propriamente dito, mas sim desta emoção que nos pode ficar doentes, desta emoção que nos faz entrar em pânico, que nos faz paralisar a nossa vida e que de alguma forma me pode fazer ter doenças ou do corpo físico ou do corpo emocional, levando uma tristeza, levando uma depressão, excesso de ansiedade, ou então eu pensar que a minha vida já não serve para nada, estou aqui sozinha, não sei quando vou voltar a estar com a minha família, não sei quando vou voltar a estar com os meus amigos, não sei se vou ter trabalho, e isso pode levar-me a um estado gravíssimo, que é eu achar que a minha vida então já não faz sentido. É nesta linha que nós nos temos todos que ajudar uns aos outros, saber que estamos todos mais ou menos no mesmo e talvez, eu penso que talvez possamos deixar de ter medo e passamos a substituir esta emoção pela emoção do amor, e isso vai ajudar com certeza muita gente que neste momento se sente desamparada e que se sente sozinha. Bom, muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não ouço o que vocês dizem, portanto, como eu não ouço, vou continuar aqui sozinha a falar. Bom, esta não é uma palestra que dá para eu dizer as minhas anedotas do costume, mas pronto, pode ser que eu me lembre de alguma anedota.
Então, já falamos nos vários tipos de medo, o medo do desconhecido, o medo da morte, já falei muito sobre o medo da morte, temos a palestra da morte, que é uma palestra muito interessante que devem ouvir qual é a explicação sobre a morte e, portanto, deixarmos de ter medo da morte com a teoria do que é que se passa ou a ciência por trás de todo o processo da morte. Também temos medo de que nos morra alguém ou de perder alguém no sentido de nos separarmos ou de nos divorciarmos ou de rompermos uma relação, que é uma coisa que está a acontecer muito nestes contextos de pandemia, obviamente, porque nós, ao estarmos mais tempo com as pessoas que estávamos só algumas horas por dia, obviamente que as nossas diferenças também se tornam mais evidentes. Também temos medo de assaltos, também temos medo, por exemplo, dos dentistas, meus amigos dentistas, toda a gente tem muito medo dos dentistas, e também temos medo de falar em público. Eu, por exemplo, tenho muito medo de falar em público, por isso é que eu agora falo aqui sozinha, porque eu, como não estou a ver ninguém, eu não estou realmente a falar em público, certo? Bom, então, qual a relação do medo com o pessimismo? Também já dei uma palestra sobre como ser mais otimista e menos ansioso, e aqui a lógica é que o medo está muito ligado ao pessimismo. Portanto, o pessimismo afeta vários aspectos da nossa vida, o pessimismo muda a nossa visão em relação à vida e a tudo aquilo que nos rodeia, e quando nós estamos na frequência do pessimismo e na frequência do medo, então nós não conseguimos ver nenhuma solução, ver nenhuma oportunidade, a nossa vida deixa de ter sentido. Nessa maneira, o pessimismo coloca o nosso futuro em perigo e torna-nos incapazes de enfrentar a vida e, portanto, nós deixamos de escapar muitas oportunidades. Quando estamos num estado de pessimismo e de medo, tudo aquilo que nós ouvimos é exagerado, é exacerbado. É por isso que temos que ter muito cuidado com os meios de comunicação social. Portanto, o pessimismo muda a nossa forma de escutar e a nossa forma de falar. E, portanto, o pessimismo, de alguma maneira, afeta as nossas relações pessoais, porque temos tendência para nos isolar, não querermos conviver, dificulta a cura de alguma doença e, de alguma forma, que eu já também expliquei, o pessimismo gera esta energia negativa, esta frequência vibracional negativa que se pode transformar em doença. Lembrar mais uma vez que tudo aquilo que nós somos é consequência daquilo que nós pensamos. Então, quando eu penso de uma forma negativa, pessimista, quando eu estou com medo, então todas as minhas células emitem esta energia eletromagnética e, portanto, emitindo esta energia eletromagnética que tem a frequência vibracional de pessimismo e de medo, então isto muda a minha aura e também muda a emissão da frequência vibracional que eu estou a emitir a qualquer momento. Portanto, lembrem-se que quando eu estou pessimista, mesquinha, consumista, preocupada, ansiosa, com medo, eu estou a emitir esta frequência. Logo, as pessoas que chegam à minha vida, as pessoas que eu atraio para a minha vida, também estão nesta mesma frequência vibracional. Bom, relembrar. O contrário do medo é o amor, numa perspectiva assim mais filosófica. É muito interessante ver que como nós nos magoamos ao longo da nossa vida, embora, entre parênteses eu digo que ninguém nos pode magoar, nós é que nos deixamos magoar, porque eu estou com uma pessoa, eu estou numa relação e essa pessoa não tem que me magoar. As relações não servem para nós nos magoarmos, as relações servem para nós sermos felizes e para nós vivermos em companhia e no desfrute e na alegria. Portanto, quando eu me magoo porque eu me deixei magoar ou eu não soube relacionar-me de uma forma mais saudável possível, o mais amorosa possível, então eu vou atuar como se fosse um polvo, porque eu vou lançar tinta à minha volta para evitar que alguém se apaixone por mim ou que eu me apaixone. E, portanto, há duas fontes para as emoções, que é o amor e o medo. Portanto, da mesma forma que o meu corpo está feito de células, o meu sonho está feito de emoções, amor e medo.
Nós experimentamos ambas as emoções. Nós nascemos com o amor e nós aprendemos o medo. Na maioria do tempo vai predominar o medo. Então, nas relações atuais, tal qual nós as estamos a viver no nosso dia a dia, na nossa sociedade, 95% é medo e 5% é amor. No amor não há obrigações, o medo está cheio de obrigações, quer dizer que eu faço porque eu tenho de fazer. No amor não há ter, há dever. O amor não tem resistência e o medo resiste. O amor não tem expectativas e o medo está cheio de expectativas. Esta é a razão pela qual o medo provoca dor e o amor não. O amor baseia-se no respeito e o medo não respeita nada. O amor não tem piedade, não tem pena, o amor tem um sentimento que se chama compaixão e o medo sente pena, sente lástima e é, portanto, o contrário do amor. Então, o amor é totalmente responsável e o medo evita a responsabilidade. O amor é incondicional, quando eu amo incondicionalmente, com desapego, e quando eu tenho medo está cheio de condições. Por exemplo, eu amo-te se tu me permites que eu te controle. Eu amo-te se tu és bom para mim, se tu fazes aquilo que eu quero. Então, o amor é incondicional, não impõe condições. Vamos, portanto, esforçar-nos para melhorar as nossas relações amorosas, para serem, portanto, relações amorosas incondicionais e com desapego. Então, em termos assim daquilo que nós podemos pensar em relação à epidemia que estamos a viver neste momento, relembrar-vos que existem mais ou menos 27 mil casos confirmados de Covid-19, com 1.100 mortes, portanto a taxa de mortalidade é cerca de 5,5% em Portugal e neste momento, em termos mundiais, a taxa de mortalidade do Covid é cerca de 3,4% e a taxa de mortalidade da gripe sazonal é cerca de 1,6%. Portanto, realmente, quando observamos os números, a diferença é algo que não é assim tão grande e que nos deve fazer pensar e ter calma em relação a esta situação. Estamos com isto a originar danos psicológicos e sociais de longo prazo que se poderão estender ao longo de uma vida ou ao longo de uma geração. Em termos de medo que nós estamos a viver em relação a este vírus, portanto, é o medo da imprevisibilidade, mas reparem, se nós pensarmos bem, nós nascemos imprevisíveis. Como é que nós podemos dizer como é que será a nossa vida em relação ao futuro? O que é que nos adianta dizer que tenho uma casa, tenho um marido, tenho filhos, tenho um emprego, tenho um carro, quando de repente, pura e simplesmente, fico fechada em qualquer outro sítio? Ou quando me dá uma doença que já não me adianta de nada, isso não me serve para nada. Então, se há uma coisa com que nós nascemos, é com a incerteza em relação ao nosso futuro. Também, obviamente, que temos medos nestas relações sociais, porque nós nos afastamos socialmente e agora temos medo de nos relacionarmos com pessoas desconhecidas. E eu agora costumo brincar com os pacientes a dizer assim, eu agora não conheço ninguém, porque chegam-me com a máscara, só se vê os olhos, falam-me, só se vê os olhos, a sorte é que se ainda vê quando deitam uma lagrimita, quando sorrimos com os olhos, e portanto vai mudar o nosso mapa cerebral, a nossa definição cerebral, porque vocês têm que perceber como é que nós estamos, como é que a outra pessoa está a sentir ou como é que a outra pessoa se está a emocionar, tendo em conta só o bocadito dos olhos. Então, todos estes medos, o medo das consequências económicas, o medo das consequências sociais, o medo do contágio, o medo do desemprego, por exemplo, o medo da livre circulação de pessoas, o medo de frequentar locais públicos, o medo da morte, tudo isto, eu penso, pode ser muito mais contagioso do que o próprio vírus. Então nós temos que ter cuidado e temos que aprender técnicas para nós podermos voltar a viver em condições depois desta guerra. Lembrem-se que eu não escrevi como sobreviver, eu escrevi como voltar a viver, porque nós temos obrigação de sermos felizes e para nós sermos felizes temos que aprender a deixar de ter medo ou pelo menos diminuir o medo. Então, por exemplo, devemos deixar
de ouvir notícias sobre a pandemia, desligar a televisão, desliguem-se das redes sociais. Selecionem a informação que vos interessa. Pura e simplesmente não estejam com a televisão ligada todo o dia, não estejam com a rádio ligada todo o dia a ouvir notícias. Se há 1127 casos, agora já há 1132 casos. Com os vossos amigos, com a vossa família, quando telefonarem, ou com as pessoas com quem vivem, não falem da epidemia, não falem da pandemia, porque vocês estão a criar uma frequência vibracional do medo e o medo fomenta mais medo até chegar ao pânico. Portanto, a minha opinião é: cortem com tudo aquilo que seja notícias ou noticiários ou redes sociais sobre a pandemia e que vos possa assustar. Portanto, selecionem a informação noticiosa que vos interessa. 2. Construirmos relacionamentos positivos, ou seja, com as pessoas com quem eu vivo, especialmente, então eu devo tentar construir relacionamentos positivos. Seja um relacionamento amoroso, em relação ao amor, porque hoje estavam-me a falar, claro que as pessoas que vivem juntas e que têm, enfim, que vivem juntas, em termos conjugais, pode ter acontecido uma de duas coisas: ou estão muito bem e sem dúvida que vão sair fortalecidos, ou então este vírus veio colocar um vírus no meio dos relacionamentos e já sabem que também já tivemos um bocadinho um aumento da taxa dos divórcios. Portanto, o caminho para o amor tal qual é descrito na literatura nunca foi simples, já dizia Shakespeare que o caminho para o verdadeiro amor nunca foi simples, então nós devemos, mais uma vez, fazer as pazes com o nosso passado, sanar as feridas das nossas relações, para que nos possamos sentir parte da vida um do outro. Eu sou muito apologista de que as pessoas devem fazer terapia de casal, porque nós estamos constantemente a evoluir, nós estamos numa sociedade muito rápida de informação, na qual nós nos casamos com uma pessoa hoje, essa pessoa já não vai ser a mesma daqui a meio ano, porque mudou de emprego, porque a mãe morreu e nós mudamos, mas o outro não se adaptou ainda ao meu novo eu. Então, eu sou muito apologista, preventivamente, que deva ser feita a terapia de casal. Para que eu tenha uma relação o mais positiva possível, então eu devo criticar menos, fazer elogios sinceros, aproveitem que estão em casa, façam elogios maravilhosos, meus meninos, às vossas esposas, meninas, façam elogios simpáticos e sexys aos vossos companheiros, sejam atentos à cara metade, agora não se estavam sempre a queixar que não havia tempo para estar em casa, agora estão em casa, aproveitem, desfrutem, ouçam com atenção, esqueçam-se de ter a razão e queiram ser felizes. E também pensarmos de alguma forma que o amor preenche as nossas vidas. Desculpem, isto foi abaixo. O amor preenche as nossas vidas e que devemos, para que uma relação funcione, manter o quê? Manter o sentido do humor, mesmo em isolamento social, e darmos o apoio e abraçarmos, por favor. Abracem as pessoas com as que vivem, beijem as pessoas com as que vivem. As pessoas contam que não abraçam as pessoas com quem estão a viver em quarentena. Por favor, vamos continuar a amar a nossa família e de alguma forma rir juntos, porque é fantástico se as pessoas se separarem, mas também é fantástico se as pessoas continuarem juntas. Portanto, se de alguma forma esta quarentena veio exacerbar alguns defeitos que vocês não estavam a contar da vossa cara metade, também podem aproveitar, se realmente ainda se amam, para fazer alguma terapia online, por Skype, por Zoom, e fazer demonstração de carinho, voltar à estaca zero e a partir daí talvez saia uma coisa mais simpática. Claro que devemos evitar ser exigentes, devemos evitar criticar e de alguma forma devemos evitar fazer coisas juntos com a nossa cara metade, mantendo a nossa personalidade e a nossa individualidade. E este passar tempo em família, que eu costumo dizer, agora passou a ser um tempo extra, mas também sentimos falta da nossa família nuclear, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família um pouco mais alargada, então para isto temos que nos esforçar pelos meios de comunicação tecnológicos que temos hoje em dia. Então a terceira técnica, dica para voltarmos a viver
maravilhosamente bem depois desta pandemia. A terceira técnica é a técnica de práticas de relaxamento, na qual nós nos possamos conectar e entrar em coerência cardíaca e a partir daí nos possamos sentir bem. Então, por exemplo, os exercícios de relaxamento, os exercícios de meditação, ontem, por exemplo, foi lua cheia, é uma boa desculpa para fazer a meditação da lua cheia. Esta é uma meditação muito especial, a meditação de maio, a meditação que é considerada o Festival do Wesak, que é uma meditação muito importante para os budistas e que serve para nós eliminarmos bloqueios do nosso passado. Portanto, até domingo, façam o favor de fazer a meditação da lua cheia. Também o yoga e as técnicas de yoga são muito interessantes para controlar o medo e para controlar a ansiedade. A contemplação per se, irem ver o pôr do sol, irem ver o nascer do sol, isso é o que se chama a contemplação. E isso é o viver o momento presente, estar no momento presente, porque nós sabemos que quando temos medo e ansiedade, nós estamos com excesso de futuro nas nossas mentes. Quando nós estamos depressivos, temos algum excesso de passado na nossa mente, estamos com preocupações pelo nosso passado, com aquilo que nós não fizemos ou deveríamos ter feito. Quando estamos no presente, estamos então em paz. Portanto, a vida só tem lugar realmente no momento presente. Outra técnica muito importante para nós perdermos o medo, chamada Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica na qual nós dizemos uma série de frases que nos vão fazer entrar num estado de coerência. E, portanto, nós devemos escolher uma situação da nossa vida que nos esteja a incomodar e dizermos as seguintes frases: sinto muito, perdoa-me, amo-te, obrigada, sou grato. O Ho'oponopono inicia um processo de transformação, acelerando a transmutação dos bloqueios. É, portanto, um processo de limpeza de mente e que devem fazer em relação aos medos que estejam a ter no momento. Então, escrevam, faz favor, uma lista com os medos que têm. Claro, quando vocês estão a escrever esta lista, lembrem-se que são os medos conscientes, não são os medos inconscientes, e os que nós temos que trabalhar mais, que são os mais difíceis, são os medos inconscientes. Então, outra coisa muito importante, chamada exercício físico, utilizem o isolamento social e a quarentena para fazer exercício físico. O exercício físico liberta a nível cerebral endorfinas, que dão uma sensação de paz e de tranquilidade, fazem-nos sentir bem, fazem-nos sentir relaxados, descontraídos, além de ativar o nosso sistema imunitário e melhorar a nossa autoestima. Depois, fazermos atividades que nos deem prazer. Agora estamos um bocadinho confinados em casa, mas é muito importante nós sairmos da rotina, porque o nosso cérebro funciona melhor quando nós saímos da rotina. E, portanto, meus amigos, por favor, acabada esta loucura deste isolamento e esta pandemia, por favor, saiam mais, vão viajar, vão passear, vão conhecer lugares diferentes, vão transmutar todas estas emoções que sentiram durante este tempo de pandemia. Dancem, cantem, leiam, desliguem a televisão, joguem um puzzle, joguem, como é que se chama? Joguem às damas, joguem às cartas. Então vamos fazer coisas diferentes que nos façam libertar serotonina, que nos dê uma sensação de felicidade e de bem-estar. Depois, a outra técnica importantíssima para nós voltarmos a viver em condições depois desta guerra é a resolução dos problemas. Como é que nós resolvemos problemas? É muito fácil. Temos problemas, conseguimos resolver? Não temos problemas. Não conseguimos resolver? Então não podemos pensar que temos problemas, porque se não os conseguimos resolver, deixa de ser um problema. Essa é a forma budista de trabalhar e, de facto, é muito importante pensarmos nesta maneira budista de lidar com os problemas. Então, como é que nós lidamos com os problemas que estão na nossa vida? Muito simples. Fazem uma lista dos vossos problemas e vão colocá-los por 3 pontos, nos quais a primeira tabela, digamos assim, é a tabela dos problemas que não conseguem resolver. A segunda tabela é a tabela dos problemas que têm a certeza que conseguem resolver. E a terceira tabela será a tabela dos incertezas, que nem sabem se é para um lado, se é para o outro, e que depois podem periodicamente ir ali. Os problemas que conseguem resolver, é por aí que vão começar. O que conseguem resolver,
façam. O que não conseguem resolver vai deixar de estar na vossa mente porque passa a estar no papel porque já não os conseguem resolver. Logo, deixou de ser um problema. Portanto, nós vamos transformar então esta calamidade numa oportunidade de sermos melhores, encontrando soluções de forma a que possamos sair mais fortalecidos desta crise. Muitas vezes não temos, por exemplo, não sabemos se vamos ficar em desemprego ou não sabemos o que é que vai calhar. Então eu meto isso na tabela de que não sei o que é que vai acontecer, mas eu posso-me já reinventar o que é que eu gostava de fazer. Será que é uma boa oportunidade para eu mudar de emprego? Será que é uma boa oportunidade para eu começar um negócio? Então vamos aproveitar toda esta calamidade que se está a passar e transformá-la numa oportunidade muito simpática, encontrando soluções para a nossa vida. Aproveitar também, já que estão em casa, para limpar os armários, limpar as gavetas, muito importante, dar roupa que já não serve, dar tupperwares que já não serve, dar, como é que se chama? Dar frigideiras que já não usam, dar talheres que já não usam, copos que estão partidos para o lixo, canecas que estão partidas para o lixo. Então, nós, ao limpar a nossa base física, onde nós vivemos, também vamos limpar a nossa cabeça. Depois existem técnicas médicas para nós nos podermos libertar do medo propriamente dito, como por exemplo a técnica da hipnose, a técnica da regressão, os códigos curativos ou o biofeedback, são algumas técnicas que usamos em termos de consultório. Também recordar-vos que existem alguns alimentos que nos protegem da situação de medo ou de ansiedade, como por exemplo a sardinha, a cavala, o bacalhau, a alface, o ovo, os frutos secos. Evitar os açúcares. Porquê? Porque estes alimentos são alimentos que vão favorecer o meu rim. O meu rim é o órgão que, segundo a medicina tradicional chinesa, está relacionado com o medo e, portanto, o chocolate preto, por exemplo, também a espinafre. Então, quando eu como estes alimentos, eu vou, então, de alguma forma, potenciar a energia do meu rim e, portanto, deixar de sentir tanto medo. Interessante, não é? Como é que eu arranjo sempre maneira de falar na dieta numa coisa que se chama ao medo e eu aproveitei para dar uma colherzinha na dieta. Bom, então para finalizar, vejam como eu estou metódica hoje, é sexta-feira, toca de sair, portanto vou passar da sala para outra sala. Então para finalizar nós vamos fazer o top 10, que são as dicas para nós conseguirmos então voltar a viver depois desta pandemia e depois desta guerra, lembrando-nos de deixarmos de ter medo. Então, primeiro, esquecermos as coisas sem importância. Aquilo que não tem importância é irrelevante. Passo a encarar isso como uma coisa irrelevante e deixo de pensar nela ou deixa de me incomodar. Segundo, simplificarmos a nossa vida. Quanto menos coisas tivermos de fazer, quanto menos coisas possuirmos, quanto menos coisas estragadas tivermos, quanto menos papéis velhos tivermos, quanto menos coisas estiverem na nossa responsabilidade que nós não podemos controlar, menos stress, menos ansiedade temos em relação a isto tudo. Depois, não, eu não vou fazer a técnica do dedo. Esta é uma boa técnica para deixarmos de ter ansiedade. É chamada técnica do dedo. Eu não vou fazer, mas vocês sabem que existe. Pelo menos aqui na minha terra existe. Bom, então, outra dica é a dica do controle. Eu só controlo aquilo que eu posso controlar. Então eu devo distinguir aquilo que é possível e aquilo que eu posso modificar daquilo que é perda de tempo. Eu vou dedicar a minha energia às tarefas que eu posso realmente realizar. Depois, mais uma dica, que é a dica que pertence ao top 10, é o enjoy the moment, ou seja, aprecie o instante, a contemplação, a atenção aos detalhes. Quando dão o vosso passeio matinal, quando já podem ir ver o pôr do sol, então estejam naquele momento presente, desfrutando do momento, desfrutando de cada coisa que estão a observar, desfrutando do cheiro, desfrutando do sabor, reparando nas cores. Isto vai nos acalmar, isto vai nos reconectar, isto vai nos então provocar esta sensação de coerência cardíaca. Outra dica muito importante para nós melhorarmos a nossa vida em relação ao medo, para nós voltarmos a reviver
aqui o pós-guerra, o pós-pandemia, com toda a força, é aprender a gostar da mudança. Portanto, quando nós tomamos consciência de que destas mudanças que são normais na nossa vida, tanto pode acontecer o bom ou o mau, e eu, com isto, evito preocupações, evito ansiedade excessiva em relação ao futuro e posso retomar o meu dia-a-dia, sabendo que na minha vida vai sempre haver mudanças e que eu devo ser flexível em relação a estas mudanças e devo reagir positivamente em relação às mudanças. As mudanças, quando me incomodam, quando me chateiam, quando já não são mudanças que eu gosto, é muito simples. Se eu deixo de gostar, deixo de querer aquela mudança e eu elimino aquela mudança. Outra dica muito importante, que eu adoro esta é a dica top 10, é escrever aquilo que me preocupa. Portanto, antes de irem dormir, agora, depois da palestra, é só beijinho, boa noite, para nos deitarmos cedinho, para estarmos com o nosso sistema imunitário em alta. Então, antes de nos deitarmos, devemos fazer uma lista na qual vamos organizar as nossas preocupações. Depois, vamos meter esta lista na gaveta, vamos esquecer esta lista por esta noite. Amanhã, quando acordarem, esperando que acordem, todos acordemos, estas preocupações já lhes vão parecer muito menos importantes. Depois, outra dica importante é sorriem, deem gargalhadas, enjoy your life, aproveitem a vida, aproveitem os momentos, aproveitem. Também serve para nós revermos a nossa vida, no sentido que estávamos constantemente a queixar-nos de que temos muito trabalho, de que temos muitas preocupações familiares e agora não vemos a nossa família, não vemos os nossos amigos, não vi os meus queridos pacientes que tive saudades, não vejo as pessoas que se sentavam na palestra para se rir à minha beira. Então sorriam, riam-se mais, deem gargalhadas. Vamos viver a vida, não é ver a vida passar, é viver literalmente a vida e viver a vida muito melhor agora depois desta pandemia, porque aproveitamos este momento para ser transformado então numa coisa boa, no sentido em que fazemos um apanhado das coisas que estavam menos bem na nossa vida e podemos aproveitá-las. E agora, meus amigos, quero-vos dizer que não fiquem com medo, porque a pedido de muitas famílias, domingo vamos repetir uma palestra, porque vocês estão muito ansiosos e com medo que eu vos deixe e que não faça mais palestras, então este domingo vamos falar, ainda não sei muito bem de quê, talvez de sexo, porque esta pandemia, esta quarentena está-vos a pôr um bocadinho torolhós e já se esqueceram de muitas técnicas, não sei muito bem o que é que vamos falar no domingo, mas no domingo conto com todos vocês e com todos os vossos amigos e com as vossas partilhas, para então falarmos de alguma coisa que vos faça rir, que vos faça estar mais bem dispostos e com isso possam viver melhor a vossa vida, eliminar o medo, eliminar a ansiedade, saber que temos que perder o medo da morte, porque a morte é só uma parte da vida e as doenças são uma aprendizagem no nosso caminho. Eliminemos então as fricções, os conflitos do nosso passado para podermos de facto nos sentirmos muito bem e podermos desfrutar desta nossa experiência física terrena e melhorar a nossa espiritualidade. Portanto, perguntar-vos se têm alguma pergunta. Não consigo ler as perguntas do YouTube, ainda não estou assim muito tão tecnológica, já tenho 3 computadores agora aqui montados, este escritório novo que eu arranjei é um espetáculo, mas pronto, é só hoje. Então, bom, se não têm perguntas, até domingo então e tenham um bom fim de semana.